Eu perdi meu marido e minha melhor amiga, ao mesmo tempo. Eles me traíram, e eu achei que minha vida havia acabado. Mas foi ali, no fundo do poço, que eu descobri a mulher mais forte que existia dentro de mim. Essa é a minha história. Uma história de dor, superação e renascimento. Quando me casei com o Antônio, eu acreditava que estava selando uma união eterna. Éramos jovens, sonhadores, e juramos enfrentar juntos todas as tempestades da vida. Construímos uma casa simples, mas cheia de amor. E dali nasceu nossa história. Tivemos 2 filhos maravilhosos, que foram minha maior motivação em todos os momentos. E ao nosso redor, formamos uma rede de amizades sinceras, ou pelo menos, assim eu acreditava. A mais próxima delas era a Helena, minha melhor amiga desde os tempos de escola. Helena era como uma irmã para mim. Estava presente nos aniversários das crianças, nos almoços de domingo, nas datas comemorativas. Ela sabia dos meus segredos, dos meus medos e das minhas conquistas mais íntimas. Nunca passou pela minha cabeça que alguém tão próxima poderia me ferir de maneira tão cruel. Eu dividia tudo com ela, inclusive as alegrias e dores do meu casamento. Ela me ouvia com atenção e até aconselhava quando Antônio e eu brigávamos. Era um laço profundo, de confiança total. Com o passar dos anos, meu casamento foi esfriando, como tantos outros. A rotina, o trabalho, as preocupações. Tudo parecia nos afastar aos poucos. Mas eu nunca imaginei que ele estivesse me traindo. Muito menos com a pessoa que mais confiava depois dele. Sempre achei que era só uma fase ruim. E que passaríamos, por ela como tantas outras. Me esforcei, preparei jantares, tentei reacender a chama. Mas ele estava cada vez mais distante. E eu me culpava, achando que a culpa era minha. Mesmo assim, eu insistia. Porque para mim, família era tudo. Lutei sozinha sem saber que já não existia luta para ser feita. A guerra já tinha sido vencida pela traição. Foi um período de cegueira emocional, onde minha intuição gritava. Mas meu coração, não. Queria ouvir. E no centro de tudo, estava Helena. Sempre sorridente. Sempre presente. Hoje eu enxergo com clareza os sinais que ignorei. Mas naquela época, meu mundo era aquele. E eu o defendia com unhas e dentes. Foi numa tarde chuvosa de segunda-feira que tudo veio à tona. Eu havia esquecido meu celular em casa. E ao voltar para buscá-lo, encontrei os 2 juntos na cozinha. A cena foi breve, mas clara o suficiente. Eles se beijavam como 2 adolescentes, alheios a tudo. Helena estava usando minha blusa emprestada. E Antônio parecia não ter um pingo de arrependimento. Fiquei paralisada. Meu mundo desabou ali mesmo, diante daquela traição dupla. E naquele instante, eu soube. Nada seria como antes. Helena tentou justificar, dizendo que foi um erro e que as coisas só aconteceram. Antônio, por outro lado, apenas me olhou e disse que as coisas estavam ruins entre nós há muito tempo. Não houve pedido de perdão, nem lágrimas, nem arrependimento verdadeiro. Foi como se eu fosse a culpada por tudo. Como se meu esforço durante anos não tivesse valido de nada. Saí de casa naquele dia sem rumo, dirigindo sem pensar. Eu só queria sumir do mundo. Nos dias seguintes, mergulhei num luto profundo. Chorei como nunca, perdi o apetite e me senti completamente sozinha. Meus filhos tentaram me consolar, mas nem eles sabiam da gravidade da traição. Eu escondi por um tempo, com vergonha, com medo de ser julgada. Como uma mulher casada há mais de 30 anos podia não ter percebido? Era o que eu me perguntava, a cada amanhecer. Mas o que mais doía era ter sido traída por quem eu mais confiava na vida. Foram meses difíceis. Pensei em desistir, em simplesmente viver o resto dos meus dias em silêncio, em amargura. Mas algo dentro de mim, talvez meu amor próprio adormecido, começou a despertar. Aos poucos fui entendendo que aquela dor não poderia ser o fim da minha história. Eu merecia mais do que isso. E com o tempo, comecei a tomar decisões que mudariam o rumo da minha vida para sempre. Minha primeira atitude foi pedir o divórcio. Antônio ficou surpreso, como se não esperasse que eu tivesse coragem. Disse que eu estava sendo radical, que poderíamos tentar resolver as coisas. Mas eu não queria mais resolver nada. Cansei de remendar algo que ele mesmo rasgou. Helena tentou entrar em contato, tentou marcar encontros. Eu bloqueei tudo. Não queria mais ouvir vozes que me destruíram. Comecei a investir em mim. Voltei a fazer caminhadas no parque, coisa que havia parado há anos.
Fiz exames de saúde, mudei meu corte de cabelo e até pintei as unhas de vermelho pela primeira vez desde que me casei. Parecia bobo, mas tudo isso me dava um senso de identidade que eu tinha perdido. Era como redescobrir a Lúcia que existia, antes de ser só a esposa do Antônio. E quanto mais eu me cuidava, mais forte eu me sentia. Decidi voltar a estudar. Sempre tive o sonho de fazer psicologia, mas a vida, os filhos e o casamento adiaram esse sonho por décadas. Entrei num curso para a terceira idade, e logo nos primeiros dias, me apaixonei pela ideia de entender as emoções humanas, principalmente as minhas. Conheci outras mulheres com histórias parecidas, e nos apoiávamos mutuamente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Com o tempo, aprendi que amar a mim mesma era o maior presente que eu poderia me dar. Durante anos fui ensinada a cuidar dos outros, a me doar, a me sacrificar. Mas ninguém me ensinou a cuidar de mim. E quando comecei a fazer isso, tudo mudou. Meus dias ficaram mais leves, minhas noites mais tranquilas. A dor da traição ainda existia, mas já não dominava meus pensamentos. Eu a reconhecia, mas não a alimentava mais. Aos 60 anos, eu me sentia mais segura do que aos 30. Sabia o que queria, o que não aceitava e, acima de tudo, quem eu era. Não era mais só a traída, a ex-esposa ou a melhor amiga enganada. Eu era Lúcia Moreira, uma mulher inteira, cheia de histórias, aprendizados e coragem. E pela primeira vez, eu me sentia completa mesmo estando sozinha. E foi nesse novo espaço que começaram a surgir novas possibilidades. Conheci pessoas novas, fiz viagens curtas com grupos da terceira idade, experimentei dançar, cozinhar pratos diferentes. Não havia mais limites impostos pela dor. Eu era livre, e isso não tinha preço. Não precisava mais do amor de alguém para me sentir amada. Eu mesma bastava. E foi aí que a vida, surpreendentemente, me trouxe algo novo. Não estava à procura de ninguém. Já tinha feito as pazes com minha própria companhia e estava feliz assim. Mas a vida, sempre imprevisível, colocou em meu caminho o Paulo, um viúvo simpático que conheci num curso de fotografia para idosos. Começamos conversando sobre câmeras antigas e acabamos rindo de histórias de juventude. Ele era tranquilo, respeitoso e, acima de tudo, sincero. Aos poucos, fui me permitindo sentir algo novo. Nosso primeiro café juntos foi num domingo de sol, em uma cafeteria perto do parque. Conversamos por horas, sem pressa, como dois velhos amigos reencontrando a leveza da vida. Paulo não tentava me impressionar, e isso me encantava. Ele me ouvia com atenção e contava suas dores também, sem vergonha. Tinha perdido a esposa há 7 anos e desde então vivia sozinho. Era bonito ver como ele ainda falava dela com carinho. Isso me mostrou que ele sabia amar de verdade. Começamos a nos ver com frequência, sempre com calma, respeitando nossos tempos. Meus filhos ficaram felizes por me ver sorrindo de novo, embora no início tenham ficado um pouco desconfiados. Mas, com o tempo, perceberam que eu estava segura e que Paulo me fazia bem. Não nos casamos, nem moramos juntos. Cada um no seu canto, mas compartilhando os dias com alegria e companheirismo. Um amor maduro, sereno, sem jogos. Algo que eu jamais imaginei viver novamente, mas que a vida me presenteou. Hoje olho para trás com um misto de tristeza e orgulho. Tristeza por tudo que passei, por tudo que deixei de viver, enquanto me anulava por um casamento que já não existia. Mas orgulho pela mulher que me tornei, pelas escolhas que fiz, pela coragem que encontrei onde eu achava que só havia escuridão. Se eu pudesse voltar no tempo, teria me amado mais cedo. Mas também entendo que tudo veio no tempo certo. Meu tempo. Com 63 anos, me sinto mais viva do que nunca. Caminho de cabeça erguida, com marcas no rosto, mas com brilho nos olhos. As rugas contam histórias, as cicatrizes revelam vitórias. E cada manhã é uma nova chance de ser feliz, mesmo que só com um café e um bom livro. Não espero mais que alguém me salve. Eu sou minha própria heroína, e isso é libertador. Meu relacionamento com Paulo segue firme, leve, cheio de afeto. Meus filhos me admiram. Meus netos me escutam com atenção quando falo sobre a vida. E eu sigo aprendendo, vivendo, criando. Sou Lúcia Moreira, e essa é minha história. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E se você, assim como eu, acredita que sempre é possível recomeçar,
Mesmo depois da dor, se inscreva no canal.